Você sabia que entender equivalência lógica pode transformar questões difíceis em pontos fáceis na sua prova? Parece mágica, mas é pura técnica. Hoje eu vou te mostrar os principais casos de equivalência lógica que você precisa dominar para gabaritar esse assunto. E vamos trabalhar exemplos da banca IBGP, porque foi a banca escolhida para o processo seletivo simplificado da Polícia Penal de Minas Gerais. Para quem não me conhece, meu nome é Heitor, sou professor de raciocínio lógico para concurso público, aprovado em 4 concursos, e eu vou te ensinar tudo sobre equivalência lógica. Então prepare papel e caneta, porque esse vídeo certamente será um divisor de águas nos seus estudos. Antes de mais nada, já deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho, porque sempre trago conteúdos como este para te ajudar na sua aprovação. Primeiro, vamos definir o que é uma equivalência lógica. Na verdade, quando duas proposições dizem a mesma coisa, mas de formas diferentes. É como usar diferentes caminhos para chegar ao mesmo destino. Imagine da seguinte maneira: se há trânsito em uma rua, você pode pegar outra, mas sempre vai chegar ao mesmo lugar. Em termos lógicos, dentro do raciocínio lógico, isso significa dizer que quando duas proposições apresentam a mesma tabela verdade, as proposições são equivalentes, ou seja, elas têm o mesmo significado. A gente pode definir de uma forma um pouco mais conceitual a equivalência lógica da seguinte maneira: duas proposições são equivalentes quando todos os valores lógicos assumidos por elas são iguais. Eu disse para você, apresentam a mesma tabela verdade. Em quais casos? Sempre que todas as combinações de valores lógicos atribuídos às proposições simples que as compõem. Então, sempre que as tabelas forem iguais, nós temos uma equivalência lógica. Tudo bem? Vamos entender esse conceito por meio da tabela verdade, a partir da prova e também de algumas questões da banca IBGP. Eu vou te mostrar os principais casos e no final um resumo desses casos. Então, o primeiro caso é a contrapositiva do condicional. Lembre-se, eu estou aqui te mostrando os principais casos. Esse é o primeiro, a contrapositiva. Então, eu estou buscando, na verdade, o quê? Uma equivalência lógica do condicional. E eu consigo, nesse caso, uma equivalência da seguinte maneira: eu inverto as posições dos termos antecedente e do consequente. Então, veja, eu tenho aqui o primeiro termo como antecedente, o termo P, e aqui eu tenho ele como consequente. Aqui eu tenho o termo Q como consequente e aqui como antecedente. Então, eu inverto as posições. E eu nego ambas as proposições, ou ambos os termos desse condicional. Então, veja, não Q, condicional, não P. Troquei a posição dos termos e neguei ambos. Tenho dessa maneira uma equivalência lógica. Então, eu duvido, eu quero que você me prove isso por meio da tabela verdade. Aqui, obviamente, você precisa dominar os critérios lógicos dos conectivos. Então, nesse caso, como temos dois condicionais, temos da seguinte maneira: o condicional ele é falso quando o antecedente ele é verdadeiro e o consequente é falso. Nesse caso, nós temos um resultado lógico falso. Em todos os outros casos, ou em todas as outras combinações, dentro do condicional, nós temos um valor lógico verdadeiro como resultado. Então, vamos para esse primeiro caso. P, se P, então Q. Nós estamos, obviamente, analisando essas duas colunas e nós temos o nosso caso único e especial aqui, quando o meu antecedente é verdadeiro e o meu consequente é falso. Nos demais casos, resultado lógico verdadeiro. Agora nós estamos avaliando essas duas colunas, sendo que essa coluna aqui, ela é agora o meu antecedente. E a coluna não P é o meu consequente. Então eu estou avaliando nesse sentido, tudo bem? Em qual caso eu tenho um valor lógico, um resultado lógico para o condicional falso? Ora, aqui, verdadeiro, falso. Na segunda linha. Então, falso. Para os demais casos, o valor lógico verdadeiro. Veja, nós temos o que aqui? A mesma tabela verdade
para todas as combinações de valores lógicos atribuídos às proposições simples. Então, para qualquer valor lógico da proposição simples, nós temos o quê? A mesma tabela verdade. Tudo bem? Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, 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 verdadeiro. Essa é a nossa primeira equivalência lógica. Como isso aparece em prova? Banco IBGP 2020. Observe a proposição a seguir. Se Itabira é em Minas, então o queijo é bom. Uma frase equivalente a essa é: nós temos aqui um condicional. Essa primeira proposição simples, Itabira é em Minas, eu vou determinar que seja P. O queijo é bom, determinar que seja Q. Dessa maneira, eu sei que eu tenho o seguinte: P, então Q. Ora, nós trabalhamos a seguinte equivalência lógica: negar ambas as proposições e inverter os termos. Então, não Q, condicional, não P. Acabamos de ver isso, tudo bem? Então, onde eu tenho isso dentro das alternativas? Veja a alternativa de letra D. Se o queijo não é bom, que é justamente a negação da proposição Q, então Itabira não é em Minas, justamente aqui na letra D. Nós temos o seguinte cenário: não Q, condicional, não P. Portanto, gabarito aí na letra D, de pronto, nós identificamos essa equivalência lógica. Professor, ainda não memorizei, ainda não consegui fixar isso dentro da minha cabeça, essa equivalência lógica. Como eu resolvo essa questão? Por meio da tabela verdade. Você identifica quem é a proposição P, identifica quem é a proposição Q e desenvolve essa tabela verdade aqui, até que você encontre isso dentro das alternativas. Aqui eu fiz de maneira mais prática, tudo bem? Outra equivalência lógica, nós temos uma outra equivalência do condicional, então a contrapositiva não é o único caso. Aqui nós vamos transformar um condicional em uma disjunção inclusiva. Nesse caso, veja só, eu troco o condicional pela disjunção inclusiva, ou e nego apenas o primeiro termo. Nego apenas o termo, nesse caso, P, a minha proposição P, beleza? Apenas o primeiro termo negado. Então veja aqui a prova na tabela verdade. Da mesma maneira, nós temos um condicional no primeiro caso, antecedente verdadeiro, consequente falso. Dentro do condicional, isso tem um resultado lógico falso. Onde eu tenho isso? Antecedente verdadeiro, consequente falso, resultado lógico falso. Demais casos, os resultados lógicos são verdadeiros. Na disjunção, onde eu tenho, ou como é a tabela verdade da minha disjunção, eu sei que ela será verdadeira, a minha disjunção, quando houver apenas, ou pelo menos, uma proposição simples verdadeira. Quando eu tenho todas as proposições falsas, o resultado da minha disjunção inclusiva é falso. Caso eu tenha pelo menos uma proposição simples verdadeira, o meu resultado lógico é verdadeiro. Vamos avaliar então essa tabela, esse resultado lógico? Agora eu estou avaliando não P ou Q. Veja, verdadeiro, falso, resultado lógico verdadeiro. Falso, falso, resultado lógico falso. Verdadeiro, verdadeiro, resultado lógico verdadeiro. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Novamente, para todas as combinações de valores lógicos atribuídos às proposições simples, nós temos o quê? A mesma tabela verdade. Heitor, então, para o condicional, eu tenho duas possibilidades de equivalência? Sim, ou a contrapositiva ou a disjunção inclusiva. Tudo bem? Em prova, Banco IBGP 2021, uma proposição equivalente para se estou doente, então vou no médico é. Então veja, nós temos aqui um condicional. Agora que eu já te expliquei as duas equivalências do condicional, você tem que pensar, poxa, eu tenho duas possibilidades. Ou eu vou procurar uma equivalência por meio do próprio condicional, ou transformando
o meu condicional numa disjunção inclusiva. Veja as alternativas. Tem algum condicional? Não tem. Portanto, nós não temos como cair nesse primeiro caso. Então eu já excluo isso. Vou buscar o segundo. E qual é o segundo caso? Eu sei que um condicional é equivalente à negação da primeira, à troca do meu conectivo lógico pelo ou. Então eu vou pensar o seguinte, olha, estou doente, eu vou determinar que isso seja P. Vou no médico, isso aqui é a proposição Q. Não estou doente é a negação da proposição P. Então, como fica a nossa equivalência lógica? Não estou doente, ou troquei o conectivo, ou vou no médico. Onde eu tenho isso? Na letra B. Não estou doente, ou vou ao médico. Pronto. Prático, simples assim. De novo, então eu não memorizei ainda, não fixei esse conteúdo dentro da minha memória. Como eu resolvo isso? Vai identificando alternativa por alternativa até que você encontre o quê? Essa tabela verdade, a mesma tabela verdade, ou seja, a equivalência lógica. Então nós já trabalhamos dois casos, os dois do condicional. Agora nós vamos trabalhar uma disjunção inclusiva e vamos transformá-la num condicional. Como eu faço isso? Vou negar também o primeiro termo. Veja só, estou negando o primeiro termo, bem aqui, não P. E vou trocar a minha disjunção por um condicional. Então veja, antes eu troquei o condicional por uma disjunção. Aqui eu estou trocando a disjunção por um condicional. E também estou negando o primeiro termo. Então fica mais fácil da gente memorizar esses dois casos de equivalência lógica. Então vamos ver a nossa tabela verdade. Eu tenho aqui, de novo, uma disjunção e um condicional. Nós já trabalhamos esses critérios lógicos. A disjunção ela será verdadeira quando houver pelo menos uma proposição simples verdadeira. Caso todas as proposições simples sejam falsas, a minha disjunção inclusiva ela será falsa. No condicional, quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso, o resultado lógico é falso. Nos demais casos, dentro do condicional, isso tem resultado lógico verdadeiro. Então vamos lá. Estou trabalhando essas duas proposições na disjunção. Verdadeiro, verdadeiro? Verdadeiro. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Falso, verdadeiro. Verdadeiro, falso, falso. Resultado lógico falso. Agora o condicional. Esse é o meu antecedente, esse é o meu consequente. Então, nessa ordem específica. Tudo bem? Então eu tenho falso, verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso, verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Falso, verdadeiro, falso, na última linha, falso. Portanto, nós temos o que aqui? A mesma tabela verdade para esse terceiro caso de equivalência lógica. Tudo bem? Negamos então o primeiro termo e trocamos a disjunção inclusiva pela condicional nesse terceiro caso. Banca IBGP 2023. Ezequiel e Alice são arquitetos concursados da Prefeitura de Ouro Preto, Minas Gerais, e estavam discutindo sobre um projeto em fase de análise para a regularização urbana. Então Alice fez a seguinte afirmação: não pode invadir o APP ou vou liberar este projeto. Dessa forma, é correto afirmar que uma equivalência lógica, afirmar que uma afirmação lógica equivalente a esta é, poxa, nós temos aqui o quê? Uma disjunção, ou. E aí você tem que se lembrar. Uma equivalência lógica da disjunção é o condicional. Eu troco a disjunção pelo condicional e, além disso, eu nego a minha primeira proposição. Então, se a minha primeira proposição é não pode invadir APP, a sua negação é o quê? Pode invadir APP. Então, eu já posso descartar a letra B, porque eu tenho não. Posso descartar a letra C, porque eu também tenho não. Eu troco a posição? Não, eu não troco. Eu simplesmente troco o conectivo. Eu simplesmente troco o conectivo. A letra D, veja, ela trocou a posição dos termos, então não pode ser a letra D. Então veja, na letra A eu fiz o quê?
eu tenho a negação do primeiro termo, troquei o conectivo, a disjunção pelo condicional, e o segundo termo ficou da mesma maneira. Eu vou liberar este projeto. Então nós temos aí gabarito na letra A. Mais uma vez, Heitor, ainda não fixei isso. Como eu faço? Procure a tabela verdade de cada uma das alternativas. Quando você encontrar a mesma tabela verdade, você tem aí a sua equivalência lógica, beleza? Então, vamos entender isso tudo por meio de um resumo. Nós temos aqui os 3 casos trabalhados. Primeiro, a contrapositiva. Inverte as duas posições do antecedente e do consequente e nega ambos os termos do condicional. No segundo caso, que também é uma equivalência do condicional. Aqui eu troco o conectivo por uma disjunção inclusiva, eu troco o condicional por uma disjunção inclusiva. E nego o meu primeiro termo, beleza? E por fim, o nosso terceiro caso, a disjunção inclusiva. Eu troco por um condicional e nego o primeiro termo, beleza? Tranquilo? Então, olha só, com prática e domínio desses conceitos básicos de tabela verdade dos conectivos, fica fácil identificar os padrões e aplicar essas equivalências. Você pode aplicar tanto de forma prática, como nós aplicamos, quanto pela tabela verdade. Observação que é muito importante. Esses não são os únicos casos de equivalência lógica, são os principais. Teve alguma dúvida? Faça a tabela verdade. Tudo bem? Se você gostou dessa explicação, deixa um comentário aqui se você quer um vídeo resolvendo algumas questões sobre esse tema ou sobre qual assunto você precisa de uma força. E não se esquece, obviamente, de compartilhar esse vídeo com algum amigo que esteja estudando para concurso. Nos vemos no próximo vídeo. Lembre-se, o sucesso nos concursos ele começa com uma boa preparação, a preparação da maneira correta. Até lá!